Olá, seja muito bem-vindo na nossa nova série de vídeos. Agora a gente está falando sobre os cálculos renais. No vídeo de hoje, quais são os fatores de risco que levam à formação das pedras nos rins? Eu sou Otávio Berti, eu sou médico urologista, eu trabalho aqui na região de São José dos Campos e Taubaté, aqui no meu amado Vale do Paraíba. Antes da gente iniciar esse nosso conteúdo, eu gostaria que você me ajudasse em duas ações. Ative aqui embaixo o sininho de notificação na opção todas, que 2 vezes por semana eu vou estar confeccionando novos vídeos e você vai estar recebendo em primeira mão essas informações. E também deixa um like para o YouTube entender que o nosso canal ele tem relevância e assim a gente possa levar informação de qualidade para o maior número de pessoas possível. O que são esses fatores de risco para a formação dos cálculos renais? Os cálculos renais, eles são formados devido a uma hipersaturação, uma hiperconcentração de minerais no interior da urina. Eu sempre gosto de comparar como se fosse um copo de água em que gradativamente a gente vai introduzindo ali sal e vai misturando. Chega um ponto que esse sal ele não consegue mais se misturar no interior do copo d'água e ele se deposita no fundo desse copo. Esses sais, esses cristais que se formam, eles vão se juntando no interior da urina, formando essa massa sólida um pouco maior que a gente chama de cálculo renal. O desenvolvimento desses cristais hipersaturados, desses cálculos, ele se deve a alguns fatores e eu vou estar pontuando nesse vídeo para você cada um deles e explicando o porquê que leva à formação desses cálculos renais. O primeiro e mais importante seria a desidratação ou a baixa ingesta de líquidos, por um motivo óbvio. Quanto menos água o paciente ele toma ou quanto mais desidratado ele fica, mais a sua urina ela fica saturada, concentrada com esses cristais, o que favorece a formação dos cálculos renais. Uma urina supersaturada, muito concentrada, facilita a adesão desses minerais, desses cristais, levando a uma chance aumentada da formação desses cálculos renais. Um outro fator muito importante seria uma dieta errada, uma dieta inadequada, principalmente aqueles pacientes que consomem uma quantidade excessiva de sal, que pode estar presente, por exemplo, nos refrigerantes, na própria comida, um excesso de sal, naqueles alimentos que tem muito sódio, como embutidos, enlatados, salgadinhos, e também uma dieta em excesso com carne vermelha, por exemplo, uma dieta rica em proteína de origem animal, podendo levar a um excesso de ácido úrico na urina, levando à formação desse tipo de cálculo. Um outro fator importante seria uma história familiar positiva. Aqueles pacientes que têm parentes próximos com cálculo renal têm uma chance aumentada de também apresentar essa doença. Um quarto fator que a gente também tem que destacar e é importante são condições médicas associadas. Tem pacientes que podem apresentar uma doença endócrina, que é a produção em excesso de um hormônio chamado paratormônio, que a gente chama carinhosamente de PTH. Esse PTH, esse paratormônio, ele é produzido em glândulas que ficam atrás da glândula tireoide. E quando ele está hiperfuncionante, há um excesso da produção desse hormônio e também há um excesso de excreção de cálcio na urina. E esse cálcio em excesso na urina vai levar à formação dos cristais e dos cálculos de cálcio, como por exemplo do oxalato ou fosfato de cálcio. Outras doenças também, como um aumento do ácido úrico no sangue e na urina, como a gota, pode também levar à formação desses cálculos de ácido úrico, dentre outras condições médicas também. Um outro fator importante seria a obesidade. O excesso de peso eles podem aumentar o risco da formação de cálculos, principalmente por alterações nos níveis que a obesidade provoca
dessas substâncias, desses cristais na urina. Então a obesidade também é um fator de risco que deve ser pensado para esses pacientes. Alguns tipos de medicamentos, principalmente pacientes que estão tratando o HIV, alguns antirretrovirais, eles podem levar à formação de cristais de medicamentos, que também levam todo esse quadro doloroso intenso. Deve ser pensado nesses pacientes. Resumindo, os cálculos renais eles podem ser formados devido a algumas condições que aumentam sua chance. A desidratação, baixa ingesta de líquido, pacientes com uma dieta inadequada, por exemplo, rico em sódio, rico em alimentos de proteína de origem animal, pacientes com história familiar e naqueles pacientes com algumas condições médicas podem estar sujeitos a uma chance muito maior na formação desses cálculos. E aí, gostou do vídeo? Esse conteúdo está sendo bacana? Então deixa um like, se inscreva aqui no nosso canal, espalhe o nosso conteúdo, porque o objetivo aqui é levar informação verdadeira, de qualidade, para você e para toda a sociedade. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!